Bom, vamos lá então. Eu queria conversar um pouco com você sobre discriminação algorítmica, que acho que é um termo que pode ser um pouco alien para algumas pessoas, mas vou tentar esclarecer bem os conceitos para a gente conseguir entrar nesse debate de um jeito mais amplo. Eu queria pensar também um pouco como que a gente consegue manter essa justiça social nos tempos, né, de automação e de inteligência artificial. Vou começar me apresentando. Eu sou o Leonardo Quevedo, sou engenheiro de software na Trinca, músico e escritor também nas horas vagas. Tenho me especializado há algum tempo já em desenvolvimento mobile, sempre que possível compartilho conteúdos e estruturas de código contribuindo nas comunidades open source, em específico no ecossistema JavaScript, que é onde eu acabo atuando mais, né? Especificamente na Trinca tenho atuado bastante nesses sistemas. E mais recentemente venho debruçando um pouco sobre inteligência artificial para conseguir agregar um pouco esses paradigmas, né? E pensar em soluções aí para essa nova era de algoritmos que tem surgido. Então, para falar sobre discriminação algorítmica, é importante a gente pensar alguns conceitos mais introdutórios para que a gente esteja no mesmo pé de discussão e conseguir entender melhor do que se trata, né? Nesse sentido, eu trouxe uma breve descrição do Instituto Gérlidas da Mulher Negra sobre o que é discriminação. Ele vai dizer que a discriminação ela acontece quando existe uma atitude adversa perante uma característica específica e diferente de determinado indivíduo. Então, é quando para uma mesma situação nós temos comportamentos e atitudes diferentes com relação a determinado indivíduo por alguma característica dele. Isso pode acontecer por uma série de aspectos dos indivíduos, e acho que se fosse trazer todos aqui, faltaria tempo na talk para abordar cada um, mas tem alguns que, infelizmente, acabam sendo mais comuns, né, e estruturais, que é importante trazer eles. Então, a discriminação ela pode acontecer por gênero, por orientação sexual, nacionalidade, religião, classe social, e como a gente tem visto em exemplos bastante críticos ultimamente, por etnia, onde a gente, em situações mais extremas, pode concluir que algumas vidas importam menos do que outras. E passando da parte da discriminação para a parte da algorítmica, né, entrando nesse conceito dos algoritmos, eles geralmente vão estar associados com inteligência artificial. Então, não quero entrar em aspectos muito técnicos também, mas acho que é importante a gente visualizar de um jeito um pouco mais direto do que se trata nessa área da computação. Então, ela é uma área que visa permitir aos sistemas tomarem decisões de forma mais ou menos independente, apoiadas em conjuntos de dados. Então, esses dados, a gente já deve ter visto, com certeza, alguma variação dessa expressão que eu trouxe, que é eles são como se fosse o petróleo da nossa economia digital. Porque eu trouxe três grandes pilares, né? Quando a gente fala de área de conhecimento, elas geralmente se fragmentam, né? Se subdividem em outras áreas, mas eu trouxe três pilares principais aqui para a gente conseguir desmitificar um pouco essas ideias, né? Que às vezes ficam muito abstratas quando a gente fala de inteligência artificial, para a gente conseguir entender um pouco melhor como que funcionam essas dinâmicas. Então, a gente tem o Big Data, que nada mais são do que grandes conjuntos de dados, volumes estratosféricos, que às vezes é difícil para a gente até conceber, a partir dos quais a gente consegue extrair informações relevantes. Então, o dado, por si só, ele é uma estrutura bruta, é como se fosse uma matéria-prima, um diamante bruto que a gente vai ter que lapidar para conseguir extrair as informações, os insights, que é aquilo que a gente está buscando. Para que isso aconteça, a gente tem o machine learning, que ele é uma técnica de treinar algoritmos com esses conjuntos de dados para que eles consigam observar padrões relevantes, né, e encontrar essas informações que a gente busca. E aí consigam ter um nível maior de autonomia nessa análise, classificação e determinação de informações. E aí, dentro do machine learning, a gente tem um avanço que aconteceu mais recentemente, que popularizou muito a inteligência artificial, que justifiquem muito esse interesse do público
nessas técnicas, que o Deep Learning ele pode ser considerado um avanço, uma melhoria dentro do Machine Learning, que possibilita uma forma mais eficaz e mais performática de treinar esses algoritmos para que a gente consiga ter uma popularização. A partir dele, a gente conseguiu possibilitar que aplicações de inteligência artificial fossem desenvolvidas em máquinas de uso pessoal, que é uma coisa que requeria um hardware bastante robusto, né? Máquinas com poder de processamento muito elevado. Isso fazia com que a inteligência artificial ficasse muito concentrada em organizações que tinham esse poder de processamento maior. E através dessas técnicas, a gente consegue possibilitar algumas experiências, eu acho que para usuários que não têm um conhecimento técnico tão avançado, talvez fique mais claro como que a inteligência artificial e como que esses algoritmos atuam mais diretamente nas nossas vidas, né? Então, eu trouxe um exemplo da sugestão de músicas e vídeos nas plataformas de streaming. Então, toda vez que eu ouço um determinado gênero no Spotify e ele começa a me recomendar bandas desse mesmo gênero, né? E conforme eu vou escutando essas bandas, ele vai conseguindo trazer sugestões que são cada vez mais coerentes com as minhas preferências e com as coisas que me interessam. É um algoritmo que está atuando nesse histórico de preferências, né, para conseguir tomar decisões de quais itens, quais bandas, quais artistas vão ser recomendados. E o mesmo ocorre nas plataformas de streaming de vídeo, YouTube, Netflix, quando eu me interesso por um determinado gênero cinematográfico ou por vídeos que abordam determinados temas, e com base nessas preferências o algoritmo então vai começar a me sugerir de forma cada vez mais assertiva sugestões de vídeos e conteúdos que fecham com os meus gostos, né? Tem um outro exemplo bastante comum, que é toda vez que a gente pede um Uber e o motorista pergunta se a gente prefere que ele siga alguma rota da nossa escolha ou seguir pelo GPS, toda vez que a gente opta por seguir o GPS, é uma inteligência artificial, é um algoritmo que está determinando qual que é o caminho que a gente vai traçar entre dois pontos, entre o nosso ponto de partida e o nosso ponto de destino, né? Então é interessante quanto que a gente delega de responsabilidade nesse caso para um algoritmo. Para além disso, a gente tem também o reconhecimento facial nas redes sociais. Toda vez que eu posto uma foto no Facebook, ele sugere marcar algum amigo. O que ele está fazendo com base em todas as fotos postadas desse amigo, nas características que ele levanta nelas, ele vai fazer uma triagem, vai reconhecer padrões e aí vai tentar determinar de forma mais ou menos assertiva qual usuário dessa rede social que está presente naquela foto. E aí a gente tem um exemplo das assistentes inteligentes, que eu acho que é no imaginário popular o que fica mais claro, assim, com a ideia que a gente tem de inteligência artificial, né? Nesse sentido de trazer insights. A gente tem o exemplo da Siri da Apple, a Alexa da Amazon e assistente pessoal do Google, onde eles vão analisar atividades mais comuns, mais corriqueiras do nosso dia a dia e trazer sugestões para a gente conseguir automatizar essas tarefas que são mais maçantes, né, e mais comuns ao longo dos nossos dias. E, bom, maravilha, né? A gente tem estruturas que estão cuidando das coisas pela gente e estão trazendo esses insights e facilitando as coisas e agilizando. É um cenário excelente, né? Mas isso pode trazer alguns problemas e daí eu começo a entrar um pouco mais na discriminação algorítmica em si. O que acontece? Esses algoritmos, eles são construídos por pessoas, é importante lembrar, né, que tem um fator humano colocado aqui, e eles são executados com base em dados, como eu mencionei. O que acontece é que se esses dados, ou se esses indivíduos que programaram esses algoritmos têm alguma parcialidade, algum viés em relação a determinado aspecto social, esses preconceitos eles passam a ser incorporados nos nossos sistemas, e esses sistemas começam a reproduzir esses preconceitos.
E aí, quando a gente fala em algoritmo, isso pode ocorrer em larga escala, né? Então, a gente tem meio que uma reação exponencial do que seriam fenômenos mais isolados. E para mim é impossível falar em discriminação algorítmica sem citar a Joy. Nas pesquisas que eu vinha fazendo sobre inteligência artificial, ela foi a primeira pesquisadora que começou a comentar sobre esses temas e evidenciar essas questões. Ela é uma pesquisadora negra do MIT, ela é nascida em Gana. Ela atua bastante na área de inteligência artificial relacionada ao reconhecimento facial. Ela percebeu, em determinado dia, nas pesquisas dela, que um robô, um algoritmo que ela estava treinando para reconhecimento facial, ele não era capaz de reconhecer o rosto dela. E nessa foto que eu trago, ela está com uma máscara branca, essa máscara ela usou efetivamente nos estudos dela, porque ela percebeu que quando ela colocava alguma coisa branca no rosto, ele passava a detectar o rosto dela. E aí isso evidencia, né, uma face bastante problemática das estruturas desses algoritmos de inteligência artificial como um todo, de como essas coisas elas podem reproduzir, né, nesse caso um racismo estrutural muito sério. Ela começou a se dar por conta do quanto que isso pode ser problemático, começou a evidenciar isso para a sociedade e levantar esse debate. Tem um caso muito interessante, muito problemático, muito crítico nesse sentido, que é a Google, ela tem um aplicativo que é o Google Fotos, né, para categorização, para a gente conseguir armazenar nossas fotos de uma forma mais estruturada. E nesse algoritmo, a inteligência artificial, os algoritmos são bem fortes, os algoritmos de categorização e de reconhecimento facial também. E para alguns usuários negros, o algoritmo começou a detectar eles como gorilas ou chimpanzés. Então a gente vê que é muito sério, assim, né, o quanto os impactos, as consequências que um algoritmo que não é muito bem pensado ele pode ter. Exemplificando também, né, essas consequências mais a nível de discriminação que os algoritmos podem ter, eu trouxe o caso da TAI, que é um bot da Microsoft, que foi criado em 2016 para simular o comportamento de uma mulher jovem nas redes sociais. A nível científico, é um experimento bem interessante, né, para a gente pensar o quanto que uma tecnologia ela consegue se assemelhar aí a um ser humano. E é muito interessante o que aconteceu nesse caso, porque a primeira interação dela foi o famoso Olá Mundo, que acho que todos os programadores vão conhecer, com alguns emojis da Terra. Foi uma primeira mensagem bastante simpática, só que em menos de 24 horas se observou que a Thaís já tinha aprendido a espalhar o ódio contra judeus e imigrantes e a fazer ameaças na internet. Nesse caso, teve uma ação bastante ativa dos usuários, no sentido de alimentar esse algoritmo com essas visões preconceituosas e com mensagens de ódio, mas evidenciou muito e foi muito positivo no sentido de levantar esse debate, de levantar a atenção pública para o quanto sérias as implicações e o quanto críticas as consequências podem ser desses vieses nos algoritmos, né? Que não é só uma questão de mais ou menos assertividade, mas que pode ter uma reprodução de coisas muito reprováveis que a gente tem que lutar contra na sociedade. E pensando um pouco mais nas questões mais práticas e também a um nível de impacto mais direto na vida das pessoas, a gente pode citar o caso da Amazon, que criou um bot em 2014 para ajudar a selecionar candidatos em vagas de emprego. Então, esse bot, ele avaliava processos seletivos anteriores, observava os padrões nas tomadas de decisões de quais candidatos eram selecionados e quais não eram, e ele começou a observar um padrão, e como o algoritmo ele não tem um juízo de valor, ele é algo que vai observar esse padrão e vai agregar automaticamente, ele observou que mulheres eram historicamente menos aprovadas. Ele passou a atribuir notas mais baixas para currículos que continham a palavra mulher. Então, o que acontece nesse caso é que ele reproduz e amplifica
a visão, né, preconceituosa, as práticas preconceituosas dos recrutadores que historicamente penalizaram as mulheres nesse caso. Então, é um caso que remete ao sexismo, né, dentro da discriminação algorítmica, que é bastante semelhante ao que aconteceu no St. George Hospital de Londres. É um caso um pouco mais antigo, mas também teve bastante visibilidade na época aconteceu nos anos 80. Eles criaram um algoritmo para automatizar a primeira etapa de seleção para residente de medicina. Para quem não conhece muito dessa parte de carreira na medicina, a residência é onde ocorre a especialização na carreira médica. Então, é um momento em que tu vai conseguir traçar melhor e buscar melhor seus objetivos de carreira a longo prazo. E com base em dados históricos, esse sistema ele passou a observar que mulheres e minorias raciais eram menos aceitas nessa instituição e começou a penalizar essas pessoas barrando na primeira etapa. Então, ele impacta diretamente em escolha de vida, em planos que essas pessoas tinham construído para suas carreiras e, de certo modo, auxiliou para que a gente tivesse uma priorização, que a gente garantisse vantagens para alguns grupos da sociedade que já são bastante privilegiados e perpetuasse, né, essa, essa homogeneidade nesses ambientes. Então, eu achei interessante trazer esse caso porque ele mostra como que essas visões discriminatórias elas se agregam de uma forma negativa nesse caso, né? Elas se complementam para deixar um grupo cada vez mais homogêneo, um grupo que ele fica cada vez mais alinhado com o que a visão preconceituosa as visões preconceituosas de mundo acreditam que deveriam ser as pessoas que deveriam ocupar esses espaços, né? Nesse caso dentro da medicina. E aí, trazendo um caso um pouco mais recente, a gente tem toda a questão do Apple Card, que é o cartão de crédito da Apple, lançado ali em 2019 nos Estados Unidos, mais recentemente no Brasil, onde algoritmos foram utilizados para calcular o limite de crédito que ia ser concedido para os usuários. É uma técnica bastante comum, que a gente trabalhou em áreas financeiras, com tecnologia, sabe que esses motores de crédito são básicos para qualquer sistema, mas nesse caso, esses algoritmos, eles analisando os dados que foram providos para eles, identificaram que as mulheres traziam um risco financeiro maior. E aí, em condições idênticas, em termos de histórico de crédito e condições financeiras, homens passaram a ter um limite de 10 a 20 vezes maiores com relação às mulheres. E a gente percebe o quanto que esse algoritmo ele aprende, né? Então o machine learning dele ele está sendo aplicado de uma forma que, de um ponto de vista puramente técnico, está sendo eficaz. Só como não tem uma estrutura de mediação, ele começa a reproduzir esses estereótipos, né? E por último trago o projeto Compass, que na minha visão é o que traz a maior risco, assim, é o que exemplifica melhor as consequências últimas do quanto que um algoritmo pode impactar na vida de um ser humano quando aplicado de uma forma irresponsável e sem pensar nesses fatores de discriminação. Ele foi um algoritmo criado nos Estados Unidos para calcular o grau de periculosidade de criminosos. E aí, com base nesse grau de periculosidade, calcular também as penas e tomar decisões judiciais que seriam consideradas secundárias. A ideia inicial era só complementar a visão dos juízes e aí trazer informações para conseguir embasar essas decisões, mas alguns juízes começaram a utilizar ele de forma a atribuir muito poder para esses algoritmos, né? E aí a gente observou em alguns estudos que com perfis idênticos, com a mesma idade, com a mesma ficha criminal, em condições quase totais de igualdade, se observou que os perfis negros eles possuíam 45% mais chances de serem considerados perigosos pelo algoritmo quando comparados a perfis brancos. E aí, quando a gente fala em população carcerária nos Estados Unidos, a gente tem uma situação extremamente problemática, onde
a população americana, a população de negros nos Estados Unidos totaliza cerca de 6 a 7%, e a população carcerária negra é de quase 50%. Então, a gente tem um fenômeno histórico, nesse caso, de racismo estrutural, que começa a ser refletido para o algoritmo. Eu trago o caso da Rosa Parks, que é uma mulher negra americana que, em 1955, foi presa por se recusar a ceder o lugar no ônibus para passageiros brancos que haviam embarcado, que é uma prisão totalmente arbitrária e muito baseada em raça. Isso se perpetua bastante nos Estados Unidos até hoje, e nesse algoritmo tem uma questão bastante séria, que ele leva em consideração o número de abordagens feitas pela polícia para calcular a questão da periculosidade, mas essas abordagens elas são feitas muito mais em regiões periféricas americanas, onde tu vai ter uma concentração muito maior de negros e latinos, e na grande maioria dos casos, essas abordagens elas são infrutíferas no sentido de encontrar alguma irregularidade, encontrar algo que seja uma postura criminosa, né? Só que esses dados, essa errata com relação às abordagens não são levados em consideração. Então, o algoritmo ele observa que as pessoas negras e latinas, nesse caso, são muito mais propensas a estar fazendo algo ilegal com base nesse erro de uma lógica de programação, que é muito sério, né? Isso reflete, nesse caso do Compass, um racismo que é estrutural, e as chagas de um país, né, que ele tem um passado muito recente de segregação, e quando a gente fala em situação na população carcerária americana, tem uma questão muito séria também, que são as práticas de trabalho não remunerado nas prisões, né? E assim como no Brasil e vários países que têm um passado escravocrata recente, as populações negras, ao serem libertadas da escravidão, elas passam a ser criminalizadas, né? E no caso dos Estados Unidos, além de serem criminalizadas, elas são forçadas a trabalhar de forma não remunerada. Então, isso é muito sério, é uma questão da sociedade, mas que, nesse caso, os algoritmos estão auxiliando a perpetuar, né? A manter a sua existência. E pensando, né, nessas consequências tão sérias que os algoritmos e as estruturas de inteligência podem ter na vida das pessoas, acho que é importante pensar um pouco também como que pode ser, como que essas discriminações podem ser evitadas dentro de uma estrutura tecnológica. E o primeiro grande passo para evitar a discriminação, na verdade, em qualquer ambiente, mas se aplica bastante tecnologia também, é proporcionar uma diversidade maior nos ecossistemas. E aí, nesse sentido, eu fico muito feliz com algumas conversas que a gente tem tido dentro da Trinca de como aumentar essa diversidade, de como trazer pessoas com histórias de vida e com características sociais mais diversas, para que a gente consiga ter um cuidado maior, uma preocupação maior, um debate maior na hora de tomar as decisões, né, dentro do campo da tecnologia. E nesse sentido também eu fico muito feliz com a chegada da Gabi, porque eu vejo que a gente está agregando cada vez mais know-how nesse sentido de como captar esses talentos diversos, né, para ter um ambiente que se preocupa com essas minorias, e se preocupa de uma forma com maior conhecimento de como que essa discriminação ocorre, porque mesmo que a gente se preocupe muito, às vezes é difícil, não tendo vivido na pele, a gente entender qual que é a extensão da discriminação, né. Para além dessas questões, a gente tem também ações um pouco mais diretas nesse sentido da discriminação dentro dos algoritmos em si, que é ampliar o debate e pensar em estruturas de teste, regulação e auditoria para esses algoritmos mais complexos, para esses algoritmos que vão estar pensando entre aspas, né, nessas tomadas de decisões mais críticas para as vidas das pessoas. E aí, eu vou deixar ali nos links no final propostas da Microsoft e da Google que estão sendo feitas para a regulamentação da IA
Eu acho que é muito importante a gente observar que não é uma questão de apontar o dedo assim para os desenvolvedores, nesse caso, talvez sou em algum momento, porque as estruturas de inteligência artificial que a gente tem atualmente, elas são muito focadas nas entradas e nas saídas, em quais são os dados que eu vou estar alimentando e como que vão ser as saídas deles. E esse processo que ocorre entre uma etapa e a outra, muitas vezes ele tem um aspecto meio caixa preta. A gente não consegue entender muito bem o que acontece nesses algoritmos para que a gente tenha resultados tão problemáticos. Então, existe inclusive a sugestão de um cargo que algumas empresas que pensam nesse futurismo vêm apontando, que seria o profissional responsável por pensar a ética e o viés das estruturas de inteligência artificial, que para empresas que têm esse impacto mais estratosférico, assim, em proporções muito maiores, pode ser uma questão bastante problemática, né? E acho que é importante citar também a iniciativa da IBM, que tem tomado bastante essa frente de combater o viés dentro dos algoritmos. Ela lançou o IBM AI Fairness 360, que é um conjunto de métricas, práticas e estruturas de código que podem ser executadas em estruturas de inteligência artificial para avaliar o quanto que esses algoritmos estão sendo impactados por viés. E aí pode ser um viés que vai estar impactando na precisão deles, né, do quanto que eles estão sendo efetivos, mas que atua também nessa questão do quanto que eles estão levando em consideração esses critérios de discriminação, né, do quanto que eles estão reproduzindo estruturas discriminatórias em si. Para além disso, nós temos grupos um pouco mais independentes. Eu trago o exemplo da Liga da Justiça Algorítmica, numa tradução bastante livre, que é um grupo formado pela Joy, que se reuniu com uma série de pensadores da tecnologia e profissionais da tecnologia para fazer uma auditoria cidadã dessas estruturas de inteligência artificial que estão sendo aplicadas ao redor do mundo, seja por companhias privadas ou por estruturas governamentais, para avaliar o quanto que elas estão se preocupando e sendo efetivas em proporcionar a justiça social. Então, é bem importante que a gente se mobilize como sociedade tecnológica, mas não só para promover esse debate, para pensar, né, essas práticas e ações que podem ser tomadas nesse sentido. E aí, a gente, ouvindo sobre isso, pode se perguntar, bom, se eu não trabalho com inteligência artificial, então não tem muito que eu posso fazer nesse sentido, né, de combater a discriminação algorítmica, de proporcionar essa justiça social. Mas, na verdade, eu trago uma visão muito pessoal, né, nessa última lâmina aqui, que é, em um primeiro momento, a gente tem que lembrar que se nós somos agentes de transformação digital, a gente tem que se preocupar em realmente fazer ações que sejam transformadoras. E aí acho que a gente pensa muito isso a nível de processos, quando a gente entra em um ecossistema que tem processos muito arcaicos, muito obsoletos, muito consolidados e muitas vezes muito disfuncionais, a gente pensa em transformar esses processos, mas às vezes pode ficar um pouco de lado esse impacto que a gente vai estar tendo nas comunidades que a gente afeta, né, direto ou indiretamente com os nossos códigos e produtos digitais. Apesar de não ter um conselho ético regulador, como é o caso de algumas profissões, apesar de ser muito raro na tecnologia, no entanto que a gente tem um dever ético com essas comunidades que a gente vai estar impactando, com essas pessoas que a gente vai estar afetando. E eu acho que essa questão da humanização da tecnologia é um ponto que eu trago bastante e que é uma das coisas que mais me movimenta a estar dentro da tecnologia, pensando o impacto positivo que a gente consegue ter na vida das pessoas, mas nesse caso também o negativo, né? Pensar qual que é o impacto que a gente vai estar tendo. Uma prática que a gente pode adotar é pensar com cuidado e com empatia todo o aspecto dos produtos digitais, toda a linha de código, toda a tomada de decisão de design, toda a estrutura que a gente vai utilizar, pensando no usuário final, na pessoa que a gente vai estar impactando,
para além da especificação técnica, para além dos requisitos, para além simplesmente da funcionalidade, mas como que isso vai estar chegando para as pessoas, o quão acessível e o quão inclusivo isso vai ser. E aí, quando a gente fala em acessibilidade, é um ponto que tem que ser muito pensado, e eu quero trazer cada vez mais esse debate, que é uma forma involuntária de discriminação que a gente acaba tendo no momento em que a gente prioriza usuários que têm plenas capacidades físicas ali e não tem nenhum tipo de deficiência e penaliza usuários que têm algum tipo de deficiência e não, em muitos casos, nem possibilita esses usuários utilizarem o nosso sistema. Isso é uma forma, né, bastante direta, inclusive, de estar proporcionando uma discriminação. Então, é muito importante a gente pensar nisso como um todo. Eu vejo que a gente tem feito um movimento muito bacana de tentar humanizar um pouco mais essas coisas, porque a tecnologia, ela em última instância, sobre pessoas, né? A gente tem estruturas de códigos, né? A coisa pode parecer um pouco binária demais, mas a gente cria essas experiências e produtos, enfim, no âmbito digital para impactar as pessoas de um jeito positivo, para trazer algo a mais na vida das pessoas, né? E um último ponto, eu queria trazer que a tecnologia ela não combina com obsolescência, ela não combina com coisas datadas, com coisas que já estão arcaicas, né, e já deveriam ter sido descontinuadas. Isso não pode ser diferente com visões de mundo obsoletas. Então, se a gente está perpetuando dentro das nossas estruturas tecnológicas algum tipo de discriminação, coisas que deveriam já ter caído em desuso, né, já deveriam ter sido mitigadas, a gente pode estar, de certo modo, contribuindo assim para a perpetuação de coisas que já não fazem mais sentido. Eu acho que é importante a gente se perguntar, né, como que a gente consegue agir no sentido de mitigar essas coisas, de olhar efetivamente para frente e de avançar com as tecnologias que a gente desenvolve. E do que eu tinha para trazer, acho que é muito isso. Eu queria ouvir de vocês também, abrir esse espaço para a fala geral aí, para a gente pensar juntos como que a gente consegue trazer essa preocupação e se envolver mais nesses debates. Então, vou deixar esse momento aí para contribuições, dúvidas, que vocês quiserem trazer. Oi, Léo. Na verdade, eu quero te agradecer por compartilhar isso com a gente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que tu é um lorde, explicando a tua didática foi maravilhosa. E nesse momento, assim, infelizmente, reforça ainda mais o quão importante é esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né? Tem muita coisa aí que eu não fazia ideia de como funcionava, assim, sabe? E a minha contribuição aí é só para te dar os parabéns e agradecer, porque tu é foda, guri. Tem um livro muito legal sobre isso que se chama, eu não sei em português, mas em inglês é Algorithms of Oppression, que é exatamente sobre esse assunto. E uma das coisas que eu achei muito legal que é discutido é que em times com maior diversidade, tu ainda pode ter preconceitos, mas a porcentagem é bem menor. Então, acho que é mais um mais para a diversidade. Muito bem apresentado, a tua didática realmente é genial. Parabéns. Obrigado. Alô? Primeiro, Beth, eu queria falar que acho que essa foi a melhor talk que a gente poderia ter no momento que a gente está, então, parabéns. E também, acho que é super relevante, porque acho que foi semana passada, retrasada, surgiu aquele artigo do nosso glorioso Intercept, que expôs que moderadores do TikTok escondessem pessoas feias, consideradas feias, e pessoas pobres da sua home, né? Isso eu acho que eu fico me perguntando, imagina se eles quisessem implantar uma inteligência artificial para mostrar o que seria mostrado na home do TikTok, eles iam basicamente replicar esse ato super discriminatório, né, que é esconder pessoas
que eles consideravam feias ou faveladas, né? Então, acho que foi super relevante. Parabéns. Pois é, nesse sentido, eu até acabei não trazendo um dos exemplos que eu tinha pensado, que é o do Face App, né? Que a gente teve aquele filtro de embelezamento, daí quando a gente entra no conceito do que é belo, do que é feio, ele fazia um filtro meio de clareamento nas pessoas, né? Então é bastante problemático, assim, essa visão sistemática de beleza. Eu acabei não trazendo, porque eu queria ficar um pouco mais nas questões, assim, de opressões mais práticas, por assim dizer, mas que acho que é muito importante, assim, essas questões subjetivas, né, do quanto que a gente perpetua essas visões do belo e do feio, né? Eu Legal. queria fazer uma contribuição. Desculpa, Diego, vou falar rapidinho, só para Vai acrescentar. primeiro, depois eu vou. Para acrescentar que eu acho assim que a gente está falando de tecnologia, né? Mas eu acho que isso vem de outras tecnologias que não as que a gente usa hoje. Por exemplo, os filmes analógicos que a gente usava para tirar fotografia e os produtos que eram utilizados para revelar esses filmes, eles beneficiavam, por exemplo, peles mais claras. Eles eram pensados para isso. Então, tem alguns artigos que falam sobre isso, inclusive, sobre a diferença de fotografias reveladas com pessoas brancas e com pessoas pretas. Então, a gente não vive nesse momento porque as tecnologias não contribuem só com isso, assim, tipo, agora. Elas já contribuíam com isso antes. Antigamente, a gente já tinha outros dispositivos que faziam esse tipo de exclusão e discriminação. Então, a gente só está dando continuidade a eles quando a gente não pensa sobre isso. É isso, gente. Obrigado, Ti. Legal. Queria também agradecer pela talk, Léo, achei bem legal, muito relevante o assunto no momento, como todo mundo falou. Queria só trazer uma contribuição que eu acho que essa possibilidade de a gente atuar um pouquinho melhor não está muito longe de nós e ela pode estar nas pequenas coisas. Eu vejo que nos sistemas e nas coisas que a gente constrói tem pequenos detalhes que a gente pode se atentar para melhorar. Eu acho que é a questão que vem da linguagem, né, dessa questão do português ser uma língua em que o gênero masculino é escolhido como gênero neutro nas frases, né, então, tipo, toda essa questão de a gente escrever no masculino, quando a gente quer generalizar, eu acho problemática. Tem, inclusive, aquele caso do LinkedIn, onde se tu procura por programador, todas as pessoas que estão, todas as mulheres estão cadastradas como programadora não aparecem na lista, né? Então, tem essa questão. Eu acho que é um exemplo bem simples e bem perto ali do meu time, que é uma coisa que até hoje me incomoda um pouco, é que a gente tem um avatar de usuário, uma ilustração de um avatar de usuário no sistema do Argo Digital, e essa é uma ilustração masculina, não importa quem seja o usuário. Até, tipo, quando eu fiz o layout da tela, eu fiz um ícone masculino e um ícone feminino, só que na hora que isso foi entrar em produção, acharam que não valia a pena perder tempo fazer aquela lógica para reconhecer se o usuário era masculino e feminino e diferenciar o ícone. E acabou que o ícone é masculino para qualquer que seja o usuário. É uma coisa que eu achava que podia ter se perdido 10 minutos ali para fazer um if. Desculpa, eu não sou programador, mas eu acredito que seja um if bem simples. Mas podia ter se perdido 10 minutos para fazer um if ali. E, tipo, hoje nós não teríamos usuários mulheres com uma ilustração de um homem no canto da tela delas ali. Então, acho que isso a gente pode prestar mais atenção nesses detalhes e tentar priorizar eles um pouquinho melhor, assim. Léo, eu queria te agradecer por essa fala, foi muito rica. Tu tem claramente domínio sobre o que tu está falando. E eu também, assim como o Marlon falou, tinha muita coisa que eu não fazia ideia. E eu acho que isso é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem. Tipo, no momento em que a gente tem noção dessas coisas, a gente pode entender mais sobre isso, a gente pode se aprofundar mais e a gente pode usar isso a nosso favor também. E como a Bel comentou ali, tem muita gente que reproduz comportamentos racistas sem nem perceber, nem saber, tipo assim, não sei, não é exatamente essa frase, mas essa questão de tu já tá, o que tu vai usar tem
essa coisa por trás e tu não faz ideia disso, porque tu não te ligou, até que alguém vem e te fala isso e tua cabeça explode, sabe? Daí tu fica, puta merda, sabe? Até nisso. Mas, enfim, muito obrigada e mais uma vez parabéns pela tua didática e pela tua desenvoltura. Obrigado. Eu acho que, na verdade, as questões que acabaram surgindo, inclusive do que o Walton falou, são muito relevantes porque são detalhes, efetivamente, e são práticas que a gente consegue adotar sem tanto esforço no nosso dia a dia, né? Mas como a gente acaba focando tanto em, tipo, prazos e correrias e, tipo, fazer as coisas de um jeito muito rápido, talvez se perca um pouco. Mas vale a pena, é muito gratificante, assim, quando a gente começa a perceber o impacto que isso tem, sabe? Então, muito importante a gente pensar essas questões, gente. Estou muito feliz, assim, com as contribuições. Até uma coisa que eu queria falar primeiro, né, agradecendo, eu concordo com o Thales que esse é um ótimo momento para ter esse tipo de talk, tipo, em acontecimento do que está acontecendo no mundo inteiro, assim, tipo, o que a gente pode fazer na nossa área para realmente ajudar, eu acho que é um ótimo momento para realmente levantar essas discussões. Eu queria contribuir que, tipo, tu levantou a questão do TAI AI ali, a inteligência artificial criada pela Microsoft no Twitter. Ela foi uma cópia, mais ou menos, de uma que está rolando desde 2014 na China, que é o Chai-Ai-Weiss. Eu devo ter estragado totalmente o nome, porque eu não sei como pronunciar isso direito. Mas e lá não tem tanto problema, porque tem uma moderação bem grande em cima disso, né? Porque, que nem tu tinha comentado, que a inteligência artificial, realmente, né, o machine learning em cima é tu botar vários dados com moderação ou sem moderação para realmente validar se aquilo ali faz sentido. Daí, em alguns casos, faz sentido ter essa moderação para não perpetuar essas coisas. Por exemplo, é uma grande discussão que está tendo hoje, que é, por exemplo, entre o Bing e o Google, né? Porque o Google, ele filtra muitas das coisas que a gente procura para nos dar uns resultados mais, entre aspas, precisos, né? Mas ele filtra muito das coisas, não procura realmente o que a gente procura. Ele pega o que a gente procura e filtra em cima daquilo para procurar. O Bing não, ele procura direto o que a gente procura. Por isso que na época das eleições, né, saindo do contexto racial, mas na época das eleições tu não podia procurar, assim, quando procurava alguma coisa do mal do Trump ou da Hillary, ele não mostrava, ele mostrava só coisas boas dos dois, assim, porque ele dizia, não queremos difamar as pessoas, mas, tipo, não é questão de difamar, é questão de realmente mostrar o que é verdade ou não. Daí por isso que essas questões de inteligência artificial tem uma grande discussão entre o que é para ser moderado e o que não é para ser moderado, como coisas sensíveis, coisas que poderiam estar sendo mostradas, coisas que não poderiam estar sendo mostradas. Mas eu acho bem interessante, tipo, como tu levantou esse ponto, Natal. Perfeito, gente. Na verdade, essa coisa da inteligência artificial em si, né, para além só da questão dos algoritmos, ela parece um pouco distante, mas nos últimos meses, acho que do ano passado, a gente começou a ter alguns debates internos sobre especialização das pessoas, né, para começar a focarem nesse tipo de estrutura e de tecnologia. Então, no meu ponto de vista, é questão de tempo até a gente começar a ter isso dentro de casa, sabe? No sentido de trinca. Por isso que é muito importante a gente começar a pensar, porque pode parecer um futuro muito distante, mas não é, sabe? Me parece que vai ser algo muito breve, são preocupações que a gente vai estar tendo nesse sentido mesmo, assim, desses algoritmos de inteligência mais direto, sabe? Então, muito importante a gente começar a se preocupar.